Olá pessoal, tudo bem? Você conhece o exame de INR ou RNI? Eu sou o professor Lázaro Nunes, farmacêutico bioquímico, e vou falar um pouquinho para você sobre esse exame. Bom, para entender o que é o exame de RNI ou INR, a gente precisa localizar, né, ele dentro do contexto da cascata de coagulação. Então, quando a gente tem um processo de sangramento, a gente ativa, né, pode ser ativado de forma externa ou de forma interna, os fatores da coagulação. Tá? Então, esse esquema simplificado aqui a gente divide entre via extrínseca de ativação da cascata de coagulação e via intrínseca. Então, se a gente tiver uma lesão tecidual, tá? Uma lesão, por exemplo, no tecido, através de um corte, eu vou ter, então, a ativação dos fatores teciduais, que aqui a gente representa pela tromboplastina, tá? E essa ativação, né, de fator tecidual aqui, ela vai ativar fator 7 e que também depois vai ativar o fator 10, que é um fator comum da via da cascata de coagulação, que na presença de fator 5, cálcio e fosfolipídios, participa da ativação, né, do fibrinogênio. Para o fibrinogênio ser ativado, a gente precisa que a protrombina seja convertida em trombina, tá? E aí, a partir da ativação do fibrinogênio, a gente vai ter a formação do coágulo de fibrina. Então, essa via aqui, quantificada através do tempo de protrombina, a gente está avaliando a via extrínseca e a via comum. Já a via intrínseca, né, através de danos internos, a gente consegue avaliar através do exame de tempo de tromboplastina parcial ativado, ou TTPA. Tá? Esse outro exame, ele avalia uma série de fatores que participam da via intrínseca e também da via comum, né? Porque a via comum é comum por esse nome, de participar de ambas as partes. Então, todas as duas, intrínseca e extrínseca, convergem para a ativação de fator 10. Então, o fator 12, 11, 9 e 8 são avaliados através desse exame aqui, o TTPA. Tá? Então, quando a gente fala do INR, ele é um parâmetro ligado ao teste de tempo de protrombina. E o tempo de protrombina, ele quantifica o tempo necessário para formar um coágulo de fibrina, tá? E aí a gente tem aquela via de ativação extrínseca e a via comum, tá? Então, para que serve, né, medir o tempo de conversão de protrombina em trombina, tá? A gente avalia isso como um fator, né, de avaliação global dos fatores de coagulação da via extrínseca e da via comum, como a gente viu anteriormente naquele slide, tá? E geralmente utiliza-se esse teste para monitorar a resposta à terapia com anticoagulantes orais. Tá? Então, o que aumenta o tempo de protrombina? Ou seja, você está fazendo um teste, está pegando plasma do indivíduo e está colocando ali um reagente que simula a tromboplastina tecidual, e aí você vai medir o tempo em que a protrombina vai ser convertida em trombina, aquela etapa lá intermediária lá da formação do coágulo. Então, o que aumenta o tempo para a conversão da protrombina em trombina? Deficiência de vitamina K, é um parâmetro sensível à deficiência de vitamina K. As hepatopatias, como eu mencionei para vocês, qualquer problema hepático, a gente pode ter aqui sinalização através do prolongamento do tempo de protrombina. E as deficiências de fatores da coagulação, aqui separados, o 10, o 7, o 5, protrombina e o próprio fibrinogênio. Percebam que esse teste aqui, ele pode ser realizado de forma isolada para a gente avaliar a terapia com anticoagulante oral e também o problema hepático, mas ele pode ser realizado em conjunto com um exame conhecido como coagulograma. E aí a gente vai ter a avaliação do tempo de protrombina, do TTPA, a contagem de plaquetas, tempo de sangramento, tempo de coagulação. Então, um exame mais complexo, ok? Bom, mas chegando essencialmente no INR, o que é o INR, essa sigla, né? Então, vem da denominação Razão de Normalização Internacional. Percebam, o INR ele corresponde ao tempo de protrombina, tá? Aquele teste que a gente viu anteriormente, obtido quando o teste é realizado com um reagente de referência internacional e utilizando uma coisa chamada de Índice de Sensibilidade Internacional, ou ISE. Tá? E aí o ISE ele é medido pelo fabricante do reagente, comparando o seu reagente com a tromboplastina de referência. Então, vamos traduzir isso. Vamos pensar o seguinte, eu preciso do reagente, que simula a tromboplastina lá, que é o fator tecidual lá, que é o desencadeador daquela cascata da via extrínseca. Mas vamos supor que eu tenho que pegar o reagente
dois reagentes, fabricante A e fabricante B, eles precisam ser normalizados, porque eu não posso fazer o tempo de protrombina com reagente A e dar um valor, e o tempo de protrombina com reagente B dá outro valor para o mesmo paciente. Então, pensando que eu vou ter que dar a medicação anticoagulante baseado nesse tempo, então, para resolver esse problema da sensibilidade do reagente, criou-se, né, esse índice, né, que é uma forma de se normalizar os resultados. Então, quando o indivíduo vai fabricar o reagente tromboplastina, ele tem que comparar o reagente que ele está vendendo com essa tromboplastina de referência, ou seja, todos os outros fabricantes vão fazer a mesma coisa, e aí esse EASY ele é fornecido para quem compra o reagente, e aí ele pode calcular na sequência, a gente vai ver como que funciona isso. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu vou lá e faço o tempo de protrombina de um paciente, TP, ele dá em 15,4 segundos. Então, como que eu vou obter o INR? Eu pego o EASY desse reagente aqui que eu estou usando, né? 1,13 nesse caso, lembrando que essa tromboplastina de referência, ela vale 1, tá? E aí o que acontece é que como tem essas pequenas diferenças, eu vou relacionando isso ao fator 1, e aí o fabricante coloca, então, cada lote vem um EASY, tá? E aí a gente consegue pegar o tempo do paciente, dividir pelo tempo do pool de plasma controle, elevar o EASY e obter o INR. Ó. Então, aqui o INR desse paciente de 15,4 segundos, ele é 1,32, sendo que o normal é de 1 a 1,25, ou seja, está demorando mais para ele formar ali o coágulo. Então, ele está com uma alteração na coagulação. Tá? O ideal é que fique entre 1 e 25 aqui o INR. Bom, e aí de forma automatizada, faz-se o teste, né, do paciente, faz o teste do controle e o próprio aparelho já calcula o INR e fornece o INR junto com o tempo de protrombina. Tá? Então ele pode fazer lá, colocar o EASY lá, ou também pode fazer uma curva de calibração com plasma controle. Tá? Então, nós temos a forma manual de obter esse resultado, que ela é mais, vamos dizer assim, menos reprodutível, está sujeito a variações, né, que a metodologia manual tem, e a grande maioria dos laboratórios já faz isso com um aparelho chamado de coagulômetro, que além do tempo de protrombina e liberar o INR, faz também o TTPA, faz a dosagem do fibrinogênio, faz a trombina. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre isso. Se você quiser saber mais, fique atento sempre aí no nosso Instagram e no canal do YouTube, que a gente está sempre colocando esses vídeos para esclarecer essas dúvidas. E se você tiver alguma dúvida ou comentário a respeito desse vídeo, coloque aí que a gente pode tentar esclarecer. Um abraço.